Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos, eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano. Hoje, num ambiente diferente, estamos gravando na vertical, quem sabe até para o Instagram, João, quem sabe É, esses diálogos vão para o Instagram. Tudo bem contigo em Portugal? tudo bem, Rui. Tudo. O tempo está a mudar aqui, vamos passar para o inverno, mas pronto, já está mais fresco. Olha, particularmente eu sou um profundo apreciador do inverno. Óbvio que não gosto de passar frio, mas Claro. no inverno eu me sinto mais à vontade, com roupas e etc. Mas esse é o Rui, né? O João gosta de inverno ou prefere o verão? Eu gosto de outono. Ah, outono, Gosto de pois, outono e pois, primavera. Gosto mais do meio termo. meio termo. Ah, pô, eu também não gosto de inverno, pois, acho que eu gosto do outono também, João. É, Meio termo, pronto. E diga-me, o que nós vamos conversar nos nossos diálogos hoje? eu hoje, na sequência do que temos vindo a falar, porque de facto é uma temática que tem acontecido muitos episódios recentemente, eu gostaria de falar de uma coisa que se poderia chamar de parametrização ou normalização da vida social, porque aconteceu um episódio que foi conhecido esta semana da existência de um processo de crime que está em fase de inquérito, relativamente às audiências televisivas em Portugal, porque se soube que a Polícia Judiciária tinha ido fazer buscas a uma dessas empresas. Isto é particularmente importante porque, de facto, nós sabemos todos a influência que têm estas empresas, se não forem leais, honestas e conduzirem os resultados de uma forma verdadeira, podem manipular erradamente as audiências e a publicidade que é feita nessas televisões e podem conduzir, inclusivamente em alguns casos, a desequilíbrios financeiros que até levem ao encerramento de uma estação televisiva ou a despedir pessoas ou outras coisas desse género, porque, de facto, hoje em dia, eu, tu, toda a gente, acabamos por ir atrás de o maior sucesso da televisão, a maior audiência televisiva de sempre, é a série mais vista. Eu sou tentado, só por esse título, a dar uma olhadela, e se gostar até vejo. Mas se não tiver o título, eu se calhar nem vou ver a série, não vou ver o espetáculo, não vou ver o concurso, não vou ver o jornal, por exemplo. Eu digo-te que há muita gente que vê, por exemplo, um jornal aqui em Portugal, é o Jornal das 8, telejornal, o principal serviço de notícias das televisões, porque vai atrás do que tem mais audiências. E se essas audiências forem falsas, se calhar as pessoas já escolhem de outra maneira e se tiverem acesso aos resultados verdadeiros, se calhar escolhem o outro em vez daquele. E isto tem muita influência porque os anunciantes vão escolher colocar a publicidade no que é mais visto porque acham que tem mais alcance. Ora, se houver uma viciação dos resultados, que eu não estou a dizer que é o que acontece neste caso, eu não sei, mas estou a referir em geral o que pode acontecer, é que eu, anunciante, vou investir no que tem mais audiências. E esse vai cada vez ficar mais forte em relação à concorrência, quase como os clubes de futebol, que compram melhores jogadores cada vez mais, à custa das receitas que vão tendo. Neste caso, naturalmente, quem tem mais receitas publicitárias, ainda para mais no mercado concorrencial, como a televisão, vai ter capacidade para contratar os melhores profissionais, os melhores apresentadores, os melhores atores, as melhores atrizes, tudo em melhor fundado numa realidade que se calhar não existe. E esta é que é a grande questão, estas empresas têm um poder muito grande e se não tiverem uma forma de, voltamos outra vez ao mesmo, de regulação dos resultados, de verificação da fiabilidade dos resultados, eu posso ter um poder enorme para provocar um desequilíbrio numa ou noutra estação televisiva. E o mesmo se passa com as notícias, é o mesmo mecanismo das fakes. Uma fake bem fabricada pode conduzir o eleitor a votar num ou noutro partido ou num ou noutro candidato a presidente de acordo com o que aparece nessas notícias. E isso é errado, porque nós estamos a ser manipulados e parametrizados de acordo com o que querem que nós façamos. É como se nos tivessem, estávamos a falar há pouco, em Portugal era um engavetamento de todos. Todos temos uma gaveta onde nos querem colocar, vamos todos pensar da mesma forma, vamos todos vestir da mesma forma, vamos todos ser iguais
na forma como reagimos às situações, e quando não somos, somos marginalizados, discriminados e apelidados de malucos, que é isto que se passa. Se tu não entrares na corrente, se tu não seguires o que esperam que tu sigas, ainda que não seja errado, ainda que seja a tua opinião pessoal, tu vais ser apelidado de louco, e voltamos ao que falámos na semana passada. A tua liberdade de pensamento pode levar-te a seres obrigado a sair do país. João, permita-me uma parte. Permita-me uma parte. Analogamente, aqui no Brasil, nós passamos por uma situação similar a essa que descreveste. E explico. Note que, quando da ocorrência do primeiro turno, da primeira volta das eleições presidenciais aqui no Brasil, os institutos de pesquisas davam conta de um determinado resultado. Mas o fato é que, quando ocorreu o término do primeiro turno das eleições aqui no Brasil, a diferença era escancaradamente diferente. Aliás, a diferença era escancaradamente grande. Era algo que não se adequava à realidade, de modo que isso levou a uma série de medidas, de descontentamentos, não só por parte de políticos, mas também por parte da população, no sentido da necessidade de se regular esse setor, no sentido de se evitar, de criar mecanismos para que nós possamos efetivamente auferir de modo que não haja prejuízo para outrem, para uma outra determinada parte. E o que você descreveu agora é praticamente isso, né? Óbvio que é algo análogo, né, relacionado aí às estações televisivas, e o resultado é o mesmo, é o encaixotamento ou engavetamento das pessoas, uma pasteurização ou uma parametrização do ser humano, o que realmente dá continuidade àquilo que nós temos discutido aqui nos diálogos nos últimos 3, 4 programas. E isso é bastante preocupante. Preocupante porque, ao nos encaixotar, ao pasteurizar o ser humano e conduzir cada um de nós a um mesmo pensamento, isso terá consequências danosas para o futuro da sociedade. É isso, concordas? No fundo, acabamos por ter que encontrar um equilíbrio entre o que é a liberdade de cada um, porque aqui não estamos sequer a falar de uma verdadeira liberdade, estamos a falar da liberdade de quem decide o que os outros vão pensar, não dos que são os destinatários, porque o problema é o equilíbrio entre a liberdade e a censura, porque nós podemos estar numa parte em que alguém tem liberdade de determinar o meu pensamento, o teu pensamento, o pensamento de todos, ou podemos cair no oposto, que é, no fundo, também ser um único ser ou uma única entidade que também faz o mesmo tipo de controle, porque isto não é diferente da censura. Isto é o mesmo que a censura, só que é uma censura que não se chama censura. É uma aparência de liberdade, enquanto do outro lado não temos aparência de liberdade, mas também não temos liberdade, tal como no primeiro caso. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma situação em que abertamente alguém diz: eu não te vou deixar pensar. Isso é a censura. Do outro lado, temos a situação em que alguém diz: eu deixo-te pensar, mas tu vais pensar de acordo com o que eu quero. Qual é a diferença? Nenhuma. Duas formas de censura do meu pensamento. Gozado, Humberto Eco denunciou esse tipo de postura naquele opúsculo, naquela palestra que ele deu nos Estados Unidos, intitulada O Urfascismo, o Fascismo Eterno. As instituições, o sistema, independentemente de ser o sistema do governo ou o sistema das empresas, criam mecanismos tais para nos encaixotar, para direcionar a forma como nós pensamos, de modo que, de certa maneira, achamos que temos liberdade, quando, na verdade, estamos apenas a escolher por A, B, C ou D, que eles determinam o que é. Isso me deixa bastante preocupado, é preciso buscar o equilíbrio. Eu diria que a única diferença entre as duas situações é que, num caso dão-te uma aparência de liberdade,
E no outro dizem-te logo, não tens liberdade. Ou seja, eu diria que o primeiro caso, se calhar, até é mais grave, porque eu penso que estou em liberdade e não estou. E no outro eu sei que não estou, logo. E, portanto, posso ter uma defesa. E no primeiro caso, não, eu não tenho qualquer defesa porque acho que estou em liberdade e que tudo o que me está a ser transmitido é verdade. E estas empresas de audiometria televisiva têm um poder enorme, porque se não forem conduzidas de forma correta, elas podem de facto influenciar-nos. Ou seja, eu diria que no caso da censura é uma coisa externa que me diz, tu não tens liberdade. No caso destas empresas e de outras situações similares que já falámos, é como se alguém entrasse na nossa cabeça convencendo-nos que nós temos liberdade, mas na prática conduz o nosso pensamento para onde é suposto conduzir de acordo com a sua opinião, com a sua ideia, e isso para mim eu acho que acaba por ser mais perigoso porque é entrar na nossa cabeça, e o entrar na nossa cabeça para mim é o maior perigo, porque nós somos induzidos aparentando ou pensando ter uma determinada liberdade que não existe, que não existe. É gravíssimo, gravíssimo. Aliás, o mundo se encontra bastante estranho. Eu sempre tenho dito isso, mas não é sem razão, de modo aleatório. O mundo está estranho. Está, e eu perguntava-te, no Brasil, qual é que é a reação? Aqui em Portugal, eu penso que a única hipótese que há é a ERC, que é a entidade reguladora da comunicação, ter, de facto, uma atuação forte, sem cair na censura, obviamente, não defendo censura, nem pouco mais ou menos, mas defendo a criação de mecanismos de verificação destas situações para que elas não aconteçam. Há que criar uma regulação tal que as pessoas percebam que não podem manipular o meu, o teu pensamento, não podem manipular os dados, porque estamos a falar de vidas de pessoas. Em última análise, estamos a falar de pessoas que vão ser despedidas com base em resultados que não existem. Bah, é surreal isso. Aqui no Brasil, João, esta semana isso foi amplamente discutido. Houve uma tentativa de instauração de inquérito para apurar a conduta desses institutos de pesquisa, para então verificar eventual direcionamento, mas houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de evitar qualquer continuidade desse assunto neste momento. Tá? Então, esse é o estágio que nos encontramos hoje. Mas me parece que para os próximos meses, independentemente de quem vença essa eleição, com certeza o Brasil enfrentará essa temática de uma regulação mais forte da mídia, no sentido de evitar distorções, que esse é o grande problema, esse é o busilis, e justamente para que as pessoas tenham a compreensão de que não há uma liberdade maquiada, mas sim é possível gozar de uma liberdade no Estado democrático de direito que vivemos aqui no Brasil. E pegando nesse tema, e uma vez que não podemos ignorar o assunto do momento aí no Brasil, como é que está a decorrer a preparação do segundo turno, a campanha para o segundo turno? Está mais pacificada do que o primeiro? Está mais agressiva? João, com relação às eleições para este segundo turno, ou segunda volta, como vocês dizem em Portugal, perceba que, ao contrário, não está mais pacificado. Os ânimos acirraram-se de tal maneira que, permitam-me dizer que estamos em um momento maniqueísta aqui no Brasil, inclusive com alguns apoios relacionados, por exemplo, à religião. Alguns grupos religiosos apoiam o candidato A, outros grupos apoiam o candidato B. O grupo que apoia o candidato A usa da religião para influenciar seus seguidores, para apoiar o candidato A. Da mesma forma, o grupo que apoia o candidato B também faz esse uso. Isso preocupa-me bastante, porque o Brasil, em tese, é um Estado laico, assim diz a Constituição Federal. E essas posturas de determinados grupos religiosos em apoiar A ou B é uma questão de Estado, João, não é uma questão político-partidária para mim. Preocupa-me porque, se o Brasil é um Estado laico,
não é possível qualquer ingerência por parte de grupos, né? Seja A, grupo B, religião A, B, C, D, E, F, enfim, sob pena de nós começarmos a empreender em pleno século XXI na América Latina, no caso na América do Sul, no Brasil, uma verdadeira cruzada. E não me parece interessante retornarmos aos idos da Idade Média. Pegando no que tu acabaste de dizer, eu concordo em absoluto que não se devem misturar os planos, que não se deve criar uma postura manicaísta e que se deveriam conduzir ideias para o país. Acho que é igual em todo lado, mas que é a tal tendência da parametrização de que falámos. Infelizmente é o que nós verificamos. O que é bom o que pensa como eu, é mau o que não pensa como eu. E é isso que nós assistimos, mais do que discussão de ideias, de programas, de medidas, é essa postura que tem vindo a acontecer e que é perigosa, como é óbvio. Aliás, João, permita-me novo à parte. Eu convido a todos que nos acompanham aqui nos Diálogos Luso-Atlânticos que revisitem a obra de Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, para compreender o exato momento que estamos a viver neste ano de 2022, independentemente do local onde viva, do país onde viva. Sim. Eu acho que sim, é importante. Assim como 1984 do Orwell, eu acho que são séries de livros ou livros que podem ser muito importantes para a compreensão do que estamos a atravessar, porque muito antes do seu tempo e da ocorrência das situações, eles previram algo do que estamos a viver no tempo de hoje, e isso é importante, a capacidade de previsão que eles tiveram e a forma como eles conseguiram, de algum modo, prever o que nos iria acontecer e o que nos está a acontecer hoje. Exatamente isso, João. Exatamente isso. E pronto, Rui, não sei, acho que já estamos com tempo suficiente, já estamos aqui a ultrapassar o nosso tempo. Sim, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos, pessoal. Hoje de forma diferente, na vertical, João em Portugal, no Algarve, Badaró, no interior do estado de São Paulo. Um grande abraço a todos e até os próximos Diálogos Luso-Atlânticos, no Spotify, no YouTube e agora no Instagram. Um abraço. Um abraço e até à próxima. Uma boa semana.